Então, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de Linguagens Interartes, comigo, professora Thalita Galvão, e na aula de hoje eu vou falar sobre esse projeto da área de linguagens e explicar um pouco aí como fazer a PC2 nessa atividade do segundo bimestre. Nós estamos encerrando o nosso bimestre, o primeiro semestre de 2021, e como atividade, então, é uma atividade interdisciplinar, tá, da área de linguagens, então envolve as disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, espanhol, arte, educação física e linguagens interartes. Para aqueles alunos que também são do itinerário formativo 1 e estão fazendo aí a UC1, né, a Unidade Curricular 1, que esse semestre tem o nome de Eu Sou Pós-Moderno em Você, também vai observar que também vai falar sobre alimentação e cultura. Só que esse componente, essa disciplina, ela só não entrou junto com esse projeto, porque nem todos os alunos da turma são do itinerário formativo 1, né, fazem essa disciplina. Então, só por isso, mas ela também abordará aí na PC2 a mesma temática. Então, a gente vai ver hoje a influência da cultura na alimentação, vamos estudar a hibridização e como que esse processo afetou a nossa alimentação, e partindo aí de qual é o problema, né? Por que, então, trabalhar com essa temática? Bom, é muito importante a gente refletir acerca da nossa alimentação, da nossa cultura e, consequentemente, da nossa sustentabilidade, porque ao longo dos anos a gente vai vendo muita mudança aí na forma como nós nos alimentamos, né, na forma, no modo de produção dos alimentos. Então, cada vez há mais alimentos industrializados, e isso vem desnutrindo a nossa população, vem esgotando também nossos recursos naturais e, consequentemente, afetando o nosso meio ambiente. Então, porque ao transformar o nosso meio ambiente, a gente acaba destruindo alguns ciclos naturais de produção, né, dos alimentos. Então, por exemplo, hoje em dia é muito comum a gente usar cada vez mais remédios, usar venenos, né, para a produção dos alimentos, usar as sementes transgênicas, e a gente também vem explorando muito o solo e não vem fazendo a renovação desse solo, entre outros problemas. Então, algumas questões algumas perguntas que eu quero deixar aqui para vocês pensarem um pouco a respeito. Primeiro, o que é cultura? Que quem é do itinerário formativo 1, quem faz o componente lá, Eu Sou Pós-Moderno em Você, já estudou, já refletiu um pouco sobre esse questionamento, né? O que é cultura? O que são culturas tradicionais? Como valorizar as práticas alimentares das culturas tradicionais. Então, a gente vai ver ao longo dessa aula, mais lá para o finalzinho, que as comunidades, os povos tradicionais, eles possuem uma prática alimentar diferente da maioria da população, né? Não só aqui no Brasil, mas a população mundial como um todo. E depois, o que é sustentabilidade e de que modo essas culturas tradicionais, essas comunidades, elas podem ajudar na sustentabilidade da alimentação mundial. Então, eu creio que não só a linguagem interartes, não só Eu Sou Pós-Moderno em Você, mas também outros componentes, como a intervenção comunitária, não sei se dentro da temática de eletiva, também provavelmente os professores estão trabalhando aí com a questão da sustentabilidade, com a questão de pensar a cultura e também a alimentação, porque a alimentação ela faz parte da nossa cultura, né? Então, qual que é a influência da cultura na nossa alimentação? Bom, atualmente, o homem ele pode contar com uma variedade enorme, né, de produtos alimentícios, como eu já disse, e essas novidades elas vêm surgindo diariamente e vêm acontecendo algumas mudanças nessa área aí de alimentos, tá? Então, mais um desafio aí para os grupos das empresas alimentícias para acompanhar também as mudanças
na forma de trabalho, na forma de socialização das pessoas, enfim, nos nossos hábitos diários, eles vêm mudando e, consequentemente, a nossa alimentação também. Então, até mesmo produtos como, por exemplo, o alface, o tomate, que às vezes a gente consumia eles bem naturais, comprava na feira. Só que hoje em dia, há muitos anos que eu não vou mais em feira, e eu creio que provavelmente esses produtos, né, principalmente alface e tomate, que eu compro no supermercado, e supermercados às vezes grandes, redes grandes, provavelmente eles devem ser também modificados, eles devem passar por meio de processos um pouco mais sofisticados, entendeu? Eles devem ser cultivados em condições especiais e pode até ter algumas mudanças genéticas, creio eu, né? Então cresce cada vez mais essas alternativas nas indústrias de alimentos e nos serviços de alimentação. Então, alguns exemplos disso é o aumento aí do consumo dos congelados, dos pré-cozidos, dos produtos enlatados, dos produtos em conserva, o uso do drive-thru, do fast food, o delivery, o self-service, entre muitos outros. Então, os tipos de alimentos consumidos nos diferentes países, eles tendem a ser cada vez mais semelhantes, tá? Eu acho que com vocês eu não comentei, mas quem é lá do itinerário formativo 1 e faz o disciplina de pós-moderno, no início do ano a gente comentou muito essa questão sobre cultura e formação da cultura, da identidade, e com base num livro, A Identidade no Mundo Contemporâneo. Né, era algo assim o título, não me recordo ao certo, do autor Stuart Hall, que é um antropólogo, e daí lá está falando sobre a questão da globalização. Então, a globalização, ela faz as pessoas parecerem cada vez mais umas com as outras, em diferentes lugares do mundo. Então, a forma como as pessoas estão se alimentando também está cada vez mais semelhante, mais parecido. Só que essa homogeneidade, ela é um pouco relativa, porque ela é mais aparente do que na real, na prática mesmo, né? Porque os comportamentos alimentares, eles são adaptados a cada cultura, a cada povo, a cada país, porque a alimentação é uma estrutura que é fortemente assim marcada, que ela determina muito as particularidades locais e as pessoas têm um forte apego à sua própria identidade. Então, é muito difícil as pessoas mudarem assim de uma hora para outra o seu hábito alimentar. Então, por que isso? Por causa dessa globalização, a gente olha muito para a cultura, para os hábitos das outras cidades, principalmente as cidades como São Paulo, né, no Brasil, que tem uma grande diversidade de gente, de povos, de culturas, você acha de tudo, assim, em qualquer lugar lá. E daí isso foi vindo para cá. Então a gente vai vendo aí algumas semelhanças, porém ainda continua algumas particularidades, porque a alimentação é um aspecto muito forte da nossa cultura e a gente tem esse apego aí à nossa identidade. Bom, e daí relembrando, então, o que é cultura? Além da alimentação, as nossas crenças, os nossos tabus, nossa religião, entre outros fatores, e ela vai influenciar diretamente a escolha dos nossos alimentos diários, porque a alimentação humana, a gente acha que é só uma necessidade fisiológica, mas ela está muito mais ligada a outros fatores, como, por exemplo, fatores espirituais, fatores culturais, os fatores religiosos. Então, dependendo da religião, da sua crença, você não vai comer determinado tipo de alimento. Ah, você não vai comer carne de porco, ou você não vai comer carne, né? Não vai comer nada de origem animal, não vai comer peixe de couro, você vai comer peixe de escama, enfim. Então, a alimentação, ela vai além dessa necessidade física, né? Por isso que a cultura influencia muito na nossa alimentação. E daí a gente começa a refletir como que era antes, lá na pré-história, por exemplo. Lá na pré-história, o homem era o onívoro. O que é o onívoro? Ele comia de tudo, né? Contemporâneo, isso já é bem diferente.
porque o homem onívoro, o homem pré-histórico, ele comia o que tinha ali na região onde ele estava. Então, o que a natureza lhe proporcionava, isso era a alimentação dele. Né? Ele não pensava, eu não vou comer tal animal, só vou comer aquele. Não, ele tinha que comer o que aparecia, né? O que ele conseguia capturar, matar, caçar. Mas o homem contemporâneo, ele não precisa disso, porque a gente tem uma facilidade maior, né, de encontrar comida, de ter o alimento, né? Então a gente já pode fazer escolhas racionais para isso. Né? Então, o homem contemporâneo, ele não come todos os animais e vegetais presentes ali na região no qual ele faz parte. Né? E nas últimas décadas, ocorreram importantes mudanças nos hábitos alimentares, mundialmente falando, mas também dos brasileiros, como, por exemplo, teve a redução do consumo do arroz, do feijão, da farinha de trigo, aumentou o consumo de carnes em geral, de ovos, de laticínios, de açúcar, teve substituição da gordura animal por óleos vegetais, trocou-se a manteiga pela margarina, teve aumento nos gastos com produtos e alimentos industrializados. E por que isso? Porque, como eu disse, a nossa alimentação ela também vai mudando, vai se adequando aos nossos hábitos. Então, a gente vive num ritmo muito agitado imposto pelo mercado de trabalho, né? A gente trabalha, estuda o dia inteiro e isso vai deixando menos tempo livre para nossa alimentação e também para o nosso lazer. Então, os nossos intervalos eles precisam ser muito bem aproveitados, né? E quando eu falo intervalos, eu também estou falando do horário da refeição, né? Em especial do almoço, porque muitas pessoas elas acabam fazendo outras atividades né, nesse horário, nesse momento aí do almoço, no momento do intervalo, às vezes a última coisa que vai fazer é se alimentar, é almoçar de fato. Ou come qualquer coisa, come o que é mais rápido, né? Eu observo muito quem trabalha no centro da cidade, que aproveita o horário de almoço para ir pagar conta, ir na lotérica, fazer serviço de banco, e comprar roupa, enfim. E daí acaba, às vezes, optando por um salgado que você pode pegar e sair comendo, andando aí pelo meio da rua. Esse ritmo acelerado, ele vem mudando a nossa forma de se alimentar. E o que isso tem a ver com sustentabilidade? Porque, como eu disse, já que a gente precisa comer mais rápido, a gente precisa ter otimizar o nosso tempo, a gente vem comendo congelado, vem comendo os pré-cozidos, os processados, o drive-thru, fast food, o delivery, e tudo isso tem o quê? Embalagem, né? Tudo isso usa plástico. Então, por isso que o aumento de lixo é muito grande. Então, a gente vê que a nossa cultura, ela se relaciona às práticas sociais, aos costumes, às manifestações das diferentes linguagens, e são aspectos que são mantidos e renovados por meio da educação das novas gerações. Então, a gente vai mudando de geração, a gente vai mudando a nossa cultura, porque a gente vai mudando nossos hábitos, né? E ela se manifesta no cotidiano e nos momentos de celebração, como rituais e festejos, e caracteriza-se pela diversidade, ou seja, manifesta-se em diversos locais e contextos socioeconômicos. E dessa forma, a gente pode afirmar que existem culturas que variam conforme o poder político e econômico de seus integrantes. Então, outro aspecto importante é que a cultura ela está sempre em transformação em razão dos encontros e das trocas entre pessoas e grupos, hoje e em outros tempos. Então, nesse sentido, as diferentes culturas, elas são fruto desses encontros, e muitas vezes uma ou mais culturas, elas podem desaparecer conforme os jogos de poder entre os grupos sociais. Então, também tem a questão dos jogos de interesse, né? Quais grupos, quais culturas vão predominar, que elas são mais rentáveis, né? Que respondem a esse jogo aí de poder. E isso fica muito claro quando a gente pensa no modo como culturas menos favorecidas técnica e economicamente elas acabaram desaparecendo ou sendo totalmente transformadas quando se encontraram com outras culturas. Então, uma cultura meio que vai acabando com a outra. E daí, gente,
E quando tem esse encontro aí de culturas, é isso que a gente chama do processo de hibridização, tá? E o que acontece? Há essas trocas aí, né? Uma cultura vai sendo substituída pela outra. Então, antes a gente tinha cultura de comer mais em casa, de cozinhar nosso próprio alimento, de ter aquele momento da família sentar à mesa para comer. Então, em razão da globalização comercial e do desenvolvimento das tecnologias, né, de comunicação e de informação, a hibridização cultural ela vem acontecendo de forma muito rápida nos últimos 2 séculos. Então, assim, as diferentes culturas contemporâneas, elas vêm se transformando numa grande cultura planetária híbrida. Então, é como, ainda que há muita diferença entre, por exemplo, a nossa cultura e a cultura lá do Japão. Mas a gente vê muitas coisas semelhantes, né? A gente vê muito da cultura do Japão na nossa cultura. A gente consegue ver mais do que 2 séculos antes, com certeza. Porque essa globalização, ela vai, parece que criando uma cultura que é planetária, assim, comum a todo mundo. E híbrida, né? Então, da mesma forma que há a influência da cultura deles na nossa, provavelmente a gente ou outros lugares também influenciam a cultura deles. E a gente acaba vendo muito isso nos grandes centros urbanos, como eu disse, São Paulo e Tóquio, lá no Japão, né? E outras cidades aí que são super grandes e tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então, as pessoas do mundo todo, ela tem se vestido muito parecido uma com a outra, tem morado em casas muito parecidas umas com as outras, tem consumido os mesmos produtos, elas têm mantido os mesmos hábitos de higiene, de alimentação, entre outras práticas. Então, tem havido uma intensa produção industrial que se caracteriza por produzir e comercializar produtos prontos em grandes quantidades. E uma das práticas culturais mais afetadas pela globalização e pela produção de itens prontos é, sem dúvida, a alimentação, porque a matéria-prima é muitas vezes transformada, né, com os conservantes e outros produtos químicos que fazem mal para a nossa saúde, né, fazem mal para os consumidores. E os produtos industrializados geram muito lixo, porque possuem essas embalagens, esses invólucros, né, como o plástico, que demoram muito para se desfazer na natureza. Então, isso, gente, isso que é a base aí do nosso projeto. E daí, partindo para a nossa APC. Então, eu coloquei lá para vocês que a PC2 era um trabalho da área de linguagens, né, que a gente estava elaborando um projeto sobre alimentação, e que eu sou a professora responsável por orientar essa turma, então a atividade que eu mandar valerá, atribuirá nota aí para inglês, espanhol, língua portuguesa, arte, educação física e linguagens interartes, né, obviamente. E eu pedi para vocês fazerem um portfólio, mas como não fugindo da temática do componente linguagens interartes, que é estudar sobre as regiões, então considerando que nós ainda estamos trabalhando com a região norte do Brasil, eu pedi para vocês pesquisarem sobre alimentação, que lá no componente vem falando um pouco sobre, para pesquisar sobre a questão das ervas, das plantas medicinais, mas eu quis deixar meio que em aberto para vocês, né? Então, vocês poderiam pesquisar sobre alimentos, tais como frutas, as ervas medicinais, os grãos, as sementes, entre outros. Então, qualquer alimento que vocês achem que é típico da região norte do país, vocês poderiam escolher, elencar aí. Eu pedi para falar sobre 3 pratos, né? No mínimo 3 alimentos, né? Porque às vezes, por exemplo, um alimento dá para fazer vários pratos, né? Mas eu queria mais de um alimento. E tem que conter 3 itens básicos: o nome, a imagem e o modo de preparo. Aqui, gente, eu dei uma editada aqui um pouquinho antes da aula, porque quem conseguiu fazer no PowerPoint, no Canva, ótimo, mas eu também tenho um modelo para fazer no PowerPoint, mas que se fosse para imprimir, ele ficaria um panfleto, que eu pedi lá para o pessoal
do pós-moderno, fazer um panfleto. E o panfleto, se a gente for pensar numa folha na horizontal com 3 divisórias, e a hora que você dobra, ela usa frente e verso, então fica 6 colunas, então teriam que ter 6 tópicos, né? Então vocês podem colocar numa. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint que é melhor. Esse panfleto eu pedi como atividade ano passado, mas era para fazer sobre uma obra, sobre um conto. Então, por isso tem aqui bibliografia, porque é a bibliografia do autor daquele conto, frase que a pessoa gostou do conto, ou do livro, da obra que ela leu, ilustração, biografia do autor, resumo do conto e comentário. Tá, mas como isso aqui está em PowerPoint, vocês vão editar. Então, vocês podem colocar aqui o nome do alimento que vocês escolheram, com a imagem, por exemplo. Aqui, vocês podem colocar curiosidades sobre esse alimento. Aqui, vocês podem colocar a história, a origem. Como a gente está falando da região norte, então provavelmente tem lendas envolvendo esse fruto, essa semente, né? Eu sei que tem a lenda do açaí. Então, por exemplo, quem vai falar sobre o açaí pode falar uma curiosidade e, ao mesmo tempo, falar a lenda do açaí. Ou essa pode ser uma curiosidade, né? Falar que tem a lenda do açaí. Daí aqui vocês podem pôr os ingredientes. Ah, o que vai fazer com esse açaí? O Natan, foi você que colocou, sua dupla que colocou sobre o açaí? Sim. O prato. Só que aconteceu um fato meio interessante, por causa que eu e o Enzo, a gente acabou fazendo o trabalho. Aí a gente foi lá e a gente discutiu certinho, mas quem pegou... Deixa eu abrir aqui a atividade. Eu falo, tá? Vai lá. É que assim, Pro, o que a gente priorizou nesse trabalho? Como é sobre a região norte, e eu tenho um pouco de entendimento, assim, lá do Pará, dessas comidas típicas de lá, então eu priorizei mais o modo que eles comem lá, entendeu? Que não é o mesmo modo que a gente come. Então eu não peguei, tipo, receitas, o que vai fazer com o açaí. Eu coloquei o como eles vão comer lá, entendeu? Tipo, com a tapioca em flocos, entendeu? Eu coloquei assim. Ótimo. Então, por exemplo, continuando aqui com o exemplo do açaí, pode pôr aqui com que pratos eles costumam servir o açaí, acompanha o quê, né? E daí pode escolher um desses pratos e colocar aqui quais ingredientes para fazer esse prato e o modo de preparo, entendeu? O interessante, Pro, é que antes da senhora editar sobre essa tarefa, a gente tinha colocado tudo que a senhora falou agora, tipo, as curiosidades, modo de preparo, os ingredientes, tudo, tipo, a lenda do açaí, a gente colocou tudo isso. Então, assim, acho que o nosso trabalho está bem completo, né? E a gente priorizou tanto por fazer, assim, algo que seja verídico da região norte, que tanto que algumas imagens que tem lá, tem até algumas coisas a mais, como aqueles a cumbuca de barro, eu não sei como é que se chama, mas aí a gente priorizou esse tipo de imagem, entendeu? Muito legal. Parabéns. Então, gente, essa é a apresentação aqui em PowerPoint, que se a gente imprime, dá um panfleto, é uma opção, tá? Então, pode fazer na forma do panfleto, que usando o PowerPoint, porque às vezes tem gente que vai abrir o PowerPoint e fala assim, e agora, o que eu faço aqui? Então, é uma opção. Mas, para quem não quer fazer assim, quer fazer igual os meninos fizeram como se fosse página por página, né? Então, isso é só porque, às vezes, dependendo do texto que vai pôr, fica muito pequenininho, fica estranho. Mas, então, para quem perguntou, para quem estava preocupado em o que usar, que recurso usar para fazer o panfleto, o portfólio, no caso, o portfólio, o PowerPoint ou o Canva. Que outros recursos que vocês indicariam? Alguém sabe aí outro que possa indicar? Eu ia fazer pelo Word, só que o Enzo me deu a dica de fazer pelo Canva mesmo. O Word também é ótimo. O Word, PowerPoint, Canva. Então tá. Então, vocês vão escolher 3 alimentos típicos da região norte. Daí eu quero o nome, imagem, modo de preparo.
O modo de preparo inclui os ingredientes, né? Então, o que precisa e como fazer. Se tiver curiosidade, também muito bem-vindo. Se quiser falar sobre a origem, história do prato, do alimento, também muito bem-vindo, né? Caso encontre alguma lenda que envolva esse alimento, porque a gente está falando da região norte, lá tem muitas lendas. E pode ser em dupla ou até em trio. Só que não esqueçam de colocar. Então, façam uma primeira... Tipo uma capa falando, né, professora? Oi? Tipo uma capa falando, eu fiz com Isso. esse e tal. Coloca escola, coloca o nome dos alunos, tá? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.